Aleluias. Romanos capítulo 6, versículo 15. Acompanha comigo até o 19, por favor, então. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Percebeu que é uma pergunta retórica que Paulo faz? E aí? E daí? Haveremos de pecar? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amém. Olha para cá, por favor. Não sei se você percebeu, mas o versículo 15 tem muito a ver com o versículo 1. Na verdade, eles são bem parecidos, com algumas poucas, ligeiras diferenças. Olha, Romanos 6:1, Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E responde, de modo nenhum. O versículo 15, ele muda só algumas palavras. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Mas a resposta é a mesma, de modo nenhum. Lembra? Eu falei para os irmãos que não significa que por não estarmos debaixo da lei, hoje eu vou explicar novamente o que é estar debaixo da lei, não é porque hoje nós não estamos debaixo da lei moral, com a finalidade de sermos salvos, que era isso que Paulo estava dizendo quando ele diz estamos debaixo da lei, não é porque não estamos debaixo dessa lei que podemos levar a vida como nos der na telha, do jeito que a gente melhor entender. Paulo provou que isso é mentira, no começo do versículo 6, e aqui ele começa a fazer de novo, e no versículo 23, que eu vou pregar semana que vem, você vai ver, ele diz assim: por que nós não permaneceremos no pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa pelo pecado sempre vai ser a morte. Só convenhamos, os judaizantes aqui de Roma, principalmente, eles tinham o seguinte entendimento: mas calma aí, Paulo está falando que nós não estamos debaixo da lei, dos mandamentos. Porque a lei para ele eram os mandamentos de Deus. E se nós não estamos debaixo da lei, se Paulo está tirando a lei, as pessoas vão ver do jeito que elas quiserem. Porque, ora, se não tem mandamentos, se não há regra de trânsito, você não precisa obrigatoriamente andar pela direita, você não precisa obrigatoriamente parar no sinal vermelho. Esse era o entendimento que eles tiveram, quando Paulo disse que não estamos mais debaixo da lei. Ou seja, não vai ter nada que nos restringe a fazer o que é errado. Paulo, por conta da sua pregação sobre a graça de Deus, mais uma vez ele estava sendo acusado de estimular as pessoas a uma vida ilegal. E é claro, e o resultado disso seria a ética cristã também chafurdar, também diminuir. Porque se Paulo diz que não temos regras, teoricamente, entre aspas, se não estamos debaixo da lei, é claro, o cristianismo vai sofrer um declínio. Mas Paulo diz, não, vocês não entenderam nada, eu expliquei lá no começo, e eu estou explicando de novo. E ele diz, pecaremos porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? É claro que não. Lembra como eu tenho falado durante todas essas semanas? Não é porque nós hoje estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, que a vida nós fazemos o que queremos, justamente porque Jesus Cristo nos salvou por sua graça, é por esse motivo que nós obedecemos. A diferença é que as pessoas antes achavam que o caminho para o céu era o caminho da obediência. Olha, se eu for um homem reto, se eu for uma mulher íntegra, se eu seguir aquele preceito, aquele mandamento, então eu vou alcançar o céu. Aí Paulo vai explicar, não é por causa disso que você vai para o céu. Você não obedece os mandamentos para que Deus te aceite, mas porque Deus te aceitou é que você pode obedecer os mandamentos de Deus. Essa é a diferença básica quando Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. Então, com base nisso, hoje eu vou ser bem curto também, quero passar apenas 2 princípios dessa palavra hoje. Primeiro, escolha qual Senhor governará a sua vida. Isso aqui é de suma importância. Você precisa escolher quem que vai te governar. Como assim, pastor? Olha no verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, aqueles quem? Paulo vai explicar. Temos apenas 2 opções. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou seja, de pecado, morte, ou da obediência para a justiça. A quem nós nos oferecemos como servos. Eu sei que servo é uma palavrinha até bonita, mas Paulo aqui no original significa escravo.
a quem nós nos oferecemos como escravo, esse vai ser o nosso Senhor. Ou seja, a obediência que nos leva para a justiça e o pecado que nos leva para a morte. Você precisa escolher qual Senhor você vai obedecer. Porque na vida é sempre assim, só há dois caminhos. Não tem alternativa A, B e C. Ou é A ou é B. Desde o Éden, havia duas árvores. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida. Não tinha uma terceira árvore. Não, mas ou é esse caminho ou é aquele. Jesus também ensina a mesma coisa. Só há dois tipos de porta. A porta larga e a porta estreita. Há dois tipos de caminho. O caminho apertado e o caminho espaçoso. Da mesma forma, há dois senhores. Nós temos que escolher um e rejeitar o outro automaticamente. E Paulo diz aqui, você escolhe ou o pecado, que vai te levar para a morte, ou a obediência, que vai te levar para a justiça. Você escolhe de quem você quer ser escravo. Eu sei que pode parecer dura essa palavra, mas é de fato mesmo. A Bíblia diz que antes de convertermos éramos escravos do pecado. Mas por conta da graça de Jesus Cristo, hoje somos escravos da justiça. E quando ele coloca esse paralelo, né, escravos ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, são ali antíteses propositais que Paulo coloca. É como Deus e o diabo, não tem outro caminho. Não existe aquele eu sou neutro. Assim como tem uma ilustração que eu acho que dá para entender melhor. Diz então que um rapazinho estava em cima do muro e olhava para o lado de cá, os anjos do Senhor dizendo, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E os anjos do diabo do outro lado, quietinho na deles. Ele olhava, mas meu Deus, por que os anjos de Deus pedem para eu pular para cá, me insistindo para que eu possa ir para o lado deles, e os anjos do diabo estão tudo quietos. Eles também pediam para eu ir para lá. Então ele ouve uma voz dizendo assim, é porque o muro já é do diabo, então quem está em cima do muro já é dele. Por isso que você precisa escolher. Não existe em cima do muro. Em cima do muro e do lado o diabo faz a mesma coisa. Da mesma forma na minha e na sua vida. Precisamos escolher qual caminho vamos seguir. Porque esses caminhos também eles vão promover destinos totalmente diferentes. Diametralmente opostos. Ou a obediência que leva à justiça, que nos leva para o céu, ou o pecado que nos leva para o inferno. Lembra quando Jesus disse, não podeis servir a dois senhores? É sempre assim, dois senhores. Ou você obedece a um, ou você obedece ao outro. Eu venho falar para você. Você não precisa nem com a sua boca dizer, olha, meu Senhor é Jesus Cristo, ou o meu Senhor é o diabo. Sabe como que você mostra qual é o seu Senhor? Não por aquilo que você fala. Não por aquilo que você proclama. Mas por aquilo que você faz. Pelo comportamento que você tem. Pela vida que você leva. A forma como você se comporta mostra ao Senhor a quem você serve. Às vezes mesmo de boca calada, mesmo mudo, sem abrir a boca, através das suas atitudes ele está mostrando qual Senhor é o Senhor da vida dele. Jesus em Mateus 7, ele diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Exatamente. A árvore nós reconhecemos pelos frutos. Ela pode ter uma folhagem bonita, mas qual fruto ela tem? É assim também na minha e na sua vida. Em 1 João diz assim, 1 João 1,6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Próximo. 1 João 2,4, aquele que diz, eu conhece ao Senhor, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quantas pessoas nós vemos assim, com a boca assim, ela diz, o Senhor é o meu Deus, eu sou cristão, eu tenho a Bíblia, eu só sigo a Bíblia, eu não sou idólatra, eu não faço nada dessas coisas aí não adoro ídolos, não faço nada dessas coisas. Eu creio que só há um Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Com a boca ele pronuncia palavras bonitas, mas os seus frutos, o seu modo de viver, condena, na verdade, cai por terra tudo aquilo que ele fala com as suas atitudes. O cristianismo, de fato, ele vem transformar a minha e a sua vida por completo. Não é algo parcial, transforma apenas algumas áreas da nossa vida, é claro que não. O cristão, como diz a Escritura, ele é alguém que nasceu de novo. Lembra, aquele que está em Cristo é nova criatura. Jesus fala sobre que é necessário que nós venhamos a nascer de novo, necessário vos é nascer de novo. E a prova de um novo nascimento não é que o linguajar dele apenas mudou, mas que as suas atitudes, que houve uma mudança completa nas suas palavras, no seu comportamento, no seu pensamento. Porque como Paulo diz aqui no verso 17,
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ou seja, Paulo está dizendo assim, é de suma importância a doutrina que entra na minha e na sua mente. Porque é a doutrina que vai mudar o nosso jeito de agir. É o conhecimento de Deus que vai mudar as nossas atitudes. Agora, eu sempre falo, eu não consigo entender algumas igrejas que tem lá culto de doutrina. Eu fico pensando, mas tem culto que não tem doutrina? O culto, a pregação tem que ser doutrina e aplicação. É apenas isso. O pastor não tem que ficar inventando muita coisa, não. Ele tem que apenas expor a Escritura, pregar a doutrina que o texto diz e depois aplicar na vida dos irmãos. Culto que não tem doutrina e aplicação não é culto. E como que nós somos transformados? É justamente pela mente. Eu sei que muitos, olha, eu já vi um monte de igreja, tadinho, fala que vai, culto de avivamento, lota a igreja. Cura e libertação, lota a igreja. Culto de doutrina é meia dúzia de gato pingado e olha lá. Porque, ai, doutrina, negócio chato. Meu irmão, mas todo culto é doutrina. Porque quanto mais nós aprendemos, mais vai mudar o nosso comportamento. Olha o que Paulo diz em Romanos 12. Transformai-vos, olha, não vos conformeis com este século, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos. De que forma? Pela renovação da vossa mente. Como que nós somos transformados então? Como que a nossa atitude é transformada? A partir do momento que a nossa mente começa a ser transformada. Ou seja, quanto mais a palavra de Deus entra, quanto mais a doutrina da Escritura entra, mais nós vamos externar aquilo que Deus quer que nós façamos. É assim que funciona. Daí você vai num lugar que nunca explica as doutrinas da Escritura. É por isso que você não vê mudança em ninguém. Você pode ver testemunho. Ah, eu entrei aqui com um caroço de baixo, não sei de onde, sumiu o caroço. Ah, eu entrei aqui pobre, saí rico. Ah, eu entrei aqui rastejando e saí daqui andando. Tá bom, essas coisas fizeram mudar a sua atitude. Deu para ver uma mudança na sua vida de forma prática. Porque senão não vale de nada. Não vale de nada. Paulo, o que ele faz? Ele primeiro firma a doutrina na mente, e então depois, baseado na doutrina, ele aplica de como nós devemos usar aquilo que foi explicado. Lembra do versículo 11, semana passada, que diz assim, Romanos 6,11. Paulo estava explicando, olha, o que aconteceu com Jesus Cristo, a sua morte, aconteceu conosco, nós também morremos para o pecado. Assim como Jesus Cristo ressurgiu num corpo glorificado, nós também ressurgimos para uma nova vida. Ou seja, quando Jesus morreu e foi sepultado, o nosso velho homem morreu e foi sepultado. Pregação da semana passada. E qual que é a aplicação prática dessa doutrina? Ele diz no verso 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, você entende a doutrina e você então aplica. Olha, o pecado não pode mais reinar sobre minha vida. Por quê? Porque aquele velho homem, aquela velha mulher morreu. É assim que funciona a Escritura, e é assim que deve ser ministrada a palavra do Senhor. No versículo 15, depois Paulo diz assim, e daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Ou seja, o cristão, ele não está livre da justiça de Deus. Ele não está livre de obedecer os mandamentos. Muito pelo contrário. O cristão, ele está livre para a justiça. Por conta de Deus o libertar, por conta do nosso velho homem morrer, por conta daquelas algemas do pecado que nos aprisionavam serem quebradas, nós então podemos de fato obedecer aquilo que Deus nos ordena. Ou seja, fomos colocados em liberdade para a prática da justiça. O cristão, meu irmão, é alguém que é escravizado pela justiça de Deus. Lá em Romanos capítulo 7, que nós vamos começar daqui a 2 semanas, você vê, nós éramos assim antes da conversão. Lembra quando nós queríamos fazer o bem, mas não conseguimos? Você sabia, lá vai rapaz, quantas pessoas já ouvi, mas eu sabia que era errado, sabia que era errado fumar, sabia que era errado beber, sabia que era errado trair, sabia que era errado um monte de coisa, mas ele não conseguia. Sabia que aquilo ia levar para o buraco, mas ele não conseguia mudar, porque era escravo do pecado. Mas a Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser escravos da justiça. Ou seja, hoje nós estamos em outra situação. Hoje não é que nós queremos fazer o que é certo e não conseguimos, mas o cristão verdadeiro, às vezes ele quer fazer errado, mas a justiça não deixa.
Ele quer falar, eu vou pisar na lama, mas eu vou me arrebentar. Ele não presta nem para desviar. Literalmente, o cristão. Falei para os irmãos semana passada sobre o testemunho de um jovem que eu vi. Ele foi com a namorada aí para o motel, já estava quase pronta as coisas lá. Na hora que ela foi sair do banheiro, ele saiu, deu uma bica na porta. Põe essa roupa aí agora que eu vou levar você lá para casa do seu pai, não quero saber mais dessas coisas. O que prova isso na vida de uma pessoa, a não ser que ela se tornou escravo da justiça, daquilo que é certo? Você está lá, falando, não, agora eu vou enfiar o pé na jaca, mas vou com gosto. Só que não consegue. Marshall Lloyd Jones, ele conta que um professor de história chamado Lecky, ele declara que, de fato, o que salvou a Inglaterra de uma revolução semelhante à Revolução Francesa em 1789, a Inglaterra hoje, nós vemos um país de primeiro mundo, mas estava mais ou menos igual ao Brasil, piorando a cada dia. E a tendência era virar uma Cuba, uma Venezuela na vida. Muitos bares, prostituição, bebida. E esse professor de história, ele diz que o que salvou a Inglaterra de uma revolução semelhante à Revolução Francesa, que foi uma praga, não foi outra coisa a não ser um despertamento evangélico. Sabe de que forma? Através da pregação das doutrinas da Escritura, e principalmente de Romanos. Ou seja, a doutrina era pregada, o povo cria, e então, por conta deles crerem na doutrina, o seu modo de agir mudava, o seu comportamento mudava, a sua mente mudava por completo. O problema do homem não é que ele precisa de mais informação. Eu sei que você pensa, pastor, os homens são burros. Isso é verdade. Os homens carecem por falta de conhecimento. Isso é verdade, em partes. O homem não precisa de mais informação para saber o que é errado, não. É só você lembrar do século lá do iluminismo. As maiores mentes disseram, olha, não precisamos mais de Deus, não precisamos de religião, somos iluminados. E nesse século, 2 grandes guerras mundiais. O problema do homem não é que ele precisa de mais informação, mais entendimento ou mais inteligência. Sabe qual é o problema do homem? É que o homem ama o pecado. Esse é o problema do ser humano. Como diz João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esse é o problema do ser humano. O ser humano ama aquilo que é errado, ama aquilo que é pecaminoso, por mais que ele saiba que é errado. E segundo, e último princípio para encerrar, não confunda cristianismo com emocionalismo. Você pode acompanhar comigo o versículo 17 até o 19? Diz assim a palavra do Senhor. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Guarda bem essa frase, fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O cristianismo, de fato, ele não transforma apenas uma parte de nós. Sua mente, só o corpo, não. O cristianismo nos transforma por completo. Diferentemente de filosofias. Filosofias tendem a mudar apenas a mente, mas não tem conduta nenhuma envolvida nisso. Os filósofos, às vezes, têm mentes absurdas, altamente inteligentes, vidas totalmente imorais e depravadas. Por quê? É apenas a mente que é transformada. No cristianismo é diferente. No cristianismo se muda a mente, mas também se muda a conduta. Muitas filosofias se assemelham a algumas músicas. Tem música que mexe com a nossa emoção, não tem? Aí, às vezes, você está ouvindo uma música lá, por exemplo, você lembra lá da sua infância, da época que você passou dificuldade, lá da roça, que você passava apertado, de quando não tinha o que comer. Daí você começa a ouvir a musiquinha lá do menino da porteira, não sei das contas, você até lembra, você chora, vai, Deus do céu, quando eu era pequeno a gente passou tanta dificuldade na minha casa, o meu pai saía cedo, trabalhava até tarde, ai, e aquilo te traz emoção, você, ai, Jesus amado. Lembra daquela vida antiga, daquela vida sofrida e diz, Senhor, obrigado, porque hoje estamos melhor. Até músicas que nós cantamos também traz essa emoção pra gente. Às vezes eu estou lá em casa orando, daí eu começo a cantar uma música, eu não paro de a oração inteira repetindo várias vezes a mesma música. Por exemplo, eu amo aquela música lá. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
Puxa vida, às vezes eu fico ouvindo aquilo lá, falei, nossa, mas, ai Senhor, obrigado. Às vezes uma canção é óbvio que nos emociona. E não só canções bíblicas, mas até canções seculares. Não há problema com isso. Daí às vezes a pessoa vem ao culto e na hora do louvor se derrama em lágrimas, nada contra, isso é maravilhoso. Na hora da oração, meu Pai do céu, sente até que ele arrepia da quinta vértebra até a cabeça. Daí depois você pergunta no final do culto assim, olha, aí a pregação, né, como foi, o que você achou? Ah, eu não entendi muita coisa não, mas Deus falou, viu? Deus falou. Nossa, na hora do louvor eu fico inteirinho arrepiado assim, ó, do pé até a cabeça. Mas não entendeu nada do que foi falado. E se não entendeu nenhuma doutrina que foi pregada, meu Deus, vai haver mudança de que jeito? Você consegue ver como os cristãos hoje, muitos, são meramente emocionalistas? Não entende nada de nada. Meu irmão, isso não é cristianismo. Se a nossa mente, se o nosso coração e a nossa vontade não estiverem envolvidos, você participou de um culto emocional, não de um culto cristão. No verso 19, Paulo diz, né? Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Normalmente, o que alguns comentadores dizem que quando Paulo fala sobre a fraqueza da vossa carne, não está falando do pecado em si, mas da fraqueza da mente. Porque lembra, ele está falando que primeiro nós mudamos a mente e depois mudamos o comportamento. Ou seja, a fraqueza da vossa carne por conta da fraqueza da nossa mente. Porque o ser humano é assim. Você acha que de fato todos nós temos o mesmo nível intelectual? Não temos. Não temos. Uns aprendem mais a respeito de uma coisa, outros de outra. Uns têm o QI um pouco mais avantajado, outros nem tanto. É por esse motivo que Paulo diz, olha, por conta da fraqueza da vossa mente, é que vocês às vezes não evoluem. Mas todavia o evangelho, meu irmão, não é para pessoas inteligentes, é para todos, sem exceção. Não importa o nível intelectual que a pessoa tenha. Portanto, não interessa se você, como meu pai, estudou até a 3ª série do primário, ou como minha mãe terminou o ensino médio, não importa. Não importa se você tem um curso superior. Agora, a partir do momento que nós somos transformados por meio da doutrina, você precisa entender, meu irmão, que você tem a obrigação de crescer a cada dia mais no conhecimento do Senhor. É claro, cada um no seu passo. Uns têm um passo maior, outros um passo um pouco menor, mas sem exceção, todos nós precisamos crescer. O que não podemos é continuar na mesma superficialidade. Daí está lá, a pessoa não lê a Bíblia, não ora, não medita na Escritura, não lê bons livros que explicam a Escritura. Meu Deus, isso aqui é evoluir de que jeito? Quando a gente lê, a gente não apenas aprendemos a falar melhor, mas a leitura traz conhecimento, e o conhecimento traz mudança. Precisamos de fato quebrar esse estigma de que brasileiro não gosta de ler. Já ouviu essa frase? Aí eu penso, meu Deus, brasileiro não gosta de ler, né? Daí Deus se revela a nós, sabe de que forma? Através de um livro. Daí você está lá, pastor, não gosta de ler. E você vai conhecer Deus de que jeito, criatura? Não, pastor, mas eu ouço a pregação. E se eu estiver enganando você? Como que você vai saber se eu estou te enganando? A não ser que você procure saber qual é a verdade. Nós temos obrigação a cada dia mais de crescer no conhecimento do Senhor, de ler bons livros de homens de Deus que vieram antes de nós, para que possamos crescer. Porque, convenhamos, é trágico. Nós vemos cristãos que se converteram há 10 anos, 15, 20, e continuam no mesmo nível espiritual e intelectual de há 10 anos atrás. 10 anos atrás ele converteu, ele era um chucro da vida lá. Depois de 10 anos, o que se espera é que tenha um avanço, mas não, continua do mesmo jeito. Pastor, essas pessoas são cristãs? É claro que são. São cristãs. Mas você já ouviu falar o que é um anão? Um anão é um ser humano, igual a um ser humano normal, como nós. Ele tem um coração, ele tem 2 olhos, tem 2 pernas, os órgãos internos são a mesma coisa. Sabe qual que é a diferença de um anão para uma pessoa normal? É que o anão não desenvolveu, não cresceu, ficou pequeno. Muitos são assim na vida cristã também. Passa 5, 10, 15, 30 anos dentro da igreja e não cresce. Por quê? É apenas movido por emocionalismo religioso, apenas isso. O que ele gosta é sentir Deus. Pregação ele não sabe de nada, não anota nada, não guarda nada, não pergunta nada para aprender. Mas se o pastor cantou aquela música que ele arrepia, para ele valeu a semana.
Se o pastor colocou a mão na cabeça dele na hora de orar, ele deu aquela tremidinha, ganhou o dia. Mas você olha sem conhecimento nenhum, totalmente vazio. Totalmente vazio. Portanto, meu irmão, eu desafio você. Ore sim. Mas leia a Bíblia todo dia. Leia comentários expositivos, são esses que explicam a Escritura. Leia bons livros todo dia, estude, medite de verdade. Não fique aí parado, só ouvindo. Você precisa aprender a crescer. Mas o interessante é que esses romanos, eles não apenas creram, né? Eles creram e obedeceram a Deus também. Como eu falei, é o que faz toda a diferença. O que mostra que um homem é um cristão de verdade não é apenas que ele crê, mas que ele crê e obedece à doutrina que foi entregue. Porque lembra quando Tiago diz que a fé sem obras é morta? E a pessoa com a boca diz que é cristão, mas as suas obras o condenam. Tiago 2,18, a Bíblia diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demônios creem e tremem. Olha o que Tiago diz. Você acredita que Deus é apenas um? Que legal, hein? Até os demônios acreditam. Então você não está muito diferente, não. E sabe o que é o mais interessante? Os demônios creem e tremem. Agora tem muitos que dizem que cristãos apenas creem, mas não tem temor nenhum. Não tremem diante de Deus de forma alguma. Como eu falei, proclamam a fé com a boca, mas a atitude é totalmente diferente. O mais interessante, para encerrar, é que o Novo Testamento, ele fala a respeito de santidade e santificação, de pureza. Ele fala disso como um mandamento, algo imperativo. Como Paulo diz aqui, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Ele não diz assim, olha, o dia que você sentir que você é livre do pecado, você então vai conseguir vencer. Não. Ele diz, olha, quando Jesus Cristo morreu, o nosso velho homem, a nossa velha mulher morreu. Portanto, não reine sobre a sua vida o pecado. Não pode mais ser dessa forma. Nós recebemos, meu irmão, uma ordem para viver em santidade. É uma ordem. E é por isso que nós temos que obedecer. E para encerrar, no finalzinho do verso 19, ele diz assim: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Paulo está dizendo assim, olha, assim como nós, quando éramos ímpios, oferecíamos os nossos membros, toda a faculdade mental, toda a inteligência, todos os membros de fato do nosso corpo, nós oferecíamos ao pecado, não era assim? Falava em beber, falava em fumar, não precisava nem falar duas vezes. Greve dos caminhoneiros, meu caminhão da cerveja não pode ficar lá não, meu pai. Não éramos assim? Íamos para o pecado com toda a força, para nos lambuzar naquilo que é errado. E Paulo vem e diz, por que antes para o pecado você se dedicava com todas as suas forças? E para Deus, às vezes, você está ocupado demais em alguns dias da semana. Por quê? É isso aqui que Paulo está dizendo. Não era assim? Antes, para fazer as coisas, ia num baile da vida, meu Deus do céu. Ia num show daqueles terrível lá dos demônios lá, Charlie Brown Jr. Uma vez eu fui num show desse, meu pai. Pensa, eu nunca fumei maconha, mas saí de lá maconhado, só maconha. Não... Terrível o negócio. Mas daí, o que a gente fazia? Mas aguentava a noite inteira. Sabe o que eu fazia? Eu virava a noite aí nas baladas da vida, e no outro dia, 6 horas da manhã, trabalhar até a noite. E aguentava, e pó de guaraná e café para dentro, e ficava de pé. Não éramos assim? Daí para Deus, chega um pouquinho cansado do serviço. Ai, mas puxa, tem culto hoje. Tá frio. Tô cansado, Deus entende. O quê? O pastor quer que vai 2 cultos na semana? Que absurdo! Mas por que para o pecado antes tínhamos toda a disposição? E para Deus não. Às vezes passamos horas no trabalho, horas em frente à TV, chegando à Copa do Mundo, horas assistindo futebol. Se cada jogo tem média 2 horas, meu irmão, Brasil no mínimo 7 jogos para ser campeão, rapaz, é 14 horas só assistindo futebol. Mas ler a Bíblia é nada. Orar então, meu Deus, aí não pode. Você percebeu como que nós somos? E o que o Paulo vem dizer para mim e para você é isso, olha, às vezes você fica lá, meu Deus, 1h30 assistindo aquela novela, fica 1 hora ouvindo música,
Mas o sermão, 45 minutos, é muita coisa. Viu que pregação, 45 minutos? Nossa, o pastor ainda passou 5 semana passada. Deu o fim da picada, né? Bem, não já se viu 50 minutos, não dá! Para Deus, normalmente é assim. Agora, imagine o seguinte. Imagine se nós pudéssemos juntar, que você pudesse, um dia só, né? Você juntar todas as mensagens que você lê no WhatsApp, todas as mensagens que você lê no Facebook, o feed de notícias, sabe? Aquele negocinho bem que você fica passando a barrinha ali, sabe? Daqui a pouco você vai ver, você está babando igual um mongoló, já. Parece um doente, vendo? Não percebe. Porque aquele negócio interte a gente. Aí você fica lá. Vocês ficam, né? Aí fica lá. Imagina se pudéssemos juntar. Quantas mensagens você lê no WhatsApp por dia? Quantas vezes você fica ali passando o feed de notícias e lendo os comentários, porque não tem graça, né? Daí você vê, nossa, o que o pastor escreveu? Deu chabu, hein? Vou ler. E fica lendo lá. Se nós fôssemos juntar, meu irmão, tudo que você lê num dia só de redes sociais, acho que daria umas boas páginas aí, não daria não? Tititi, revistinha lá. Você gasta, às vezes, horas só com essas coisas. Mas você percebeu que para ler 3 ou 4 capítulos da Bíblia por dia é uma tortura? Gastar 40 minutinhos sentado lendo a Bíblia, meu Pai amado, não consigo. É isso que Paulo vem diz. Assim como vocês se dedicavam ao pecado, dediquem àquilo que é justo. Olha, eu lembro quando eu estava estudando para os concursos que eu passei, sem exagero, eu estudava na média de 17 horas por dia. 17 horas por dia. Até de madrugada eu estudava. Eu fico pensando, falei, meu Deus, para passar num concurso, para ganhar um bom salário, eu me dediquei tanto. Olha, eu tenho a obrigação de, agora que eu sou pastor, estudar mais ainda do que eu dedicava. Porque eu não oferecia com todo o meu esforço para passar no raio de um concurso estabilizado. Falei, para Deus, muito mais. Você também deve fazer a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Lembra como você se dedicava? Eu lembro, tinha um pessoal, ai meu Deus do céu, na outra cidade, não vou falar qual é, né? Chamava lá falando, fulano, vamos ao pequeno grupo, vamos ao culto. Mano, era questão de 15 minutos de bike. Nossa, mas, puxa, 15 minutos pedalando. Seu Paulo, o senhor gasta quanto tempo para vir do Araretama para cá? 1 hora mais ou menos? O senhor tá rápido, hein? Colocou o motor na bicicleta, é? Que é longe, né? O seu Paulo já não é mais mocinho, já deve ter uns 60 já, né, seu Paulo, mais ou menos? Você imagina. Daí eu lembro que eu falava, o pessoal tudo jovem, para ir ao pequeno grupo, para ir à igreja, 15 minutos de bike, era uma tortura. Daí ia ter uma festa na cidade vizinha, mas rachava 2 horas e meia pedalando, carregando um ainda. Nós às vezes não somos assim? Às vezes nos dedicávamos tanto para as coisas do mundo e às vezes as coisas para Deus colocamos tanto empecilho. E é isso que Paulo vem justamente dizer para mim e para você. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Ou seja, assim como você se dedicava ao seu antigo Senhor, dedique-se muito mais agora ao Senhor que salvou a minha e a sua vida. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?